Naquela noite silenciosa, como já era de costume, eu estava sentado na poltrona da sala, lendo com atenção uma de minhas enciclopédias de ciências antigas. Sozinho, ouvindo nada além da minha própria respiração e dos leves estalos que vinham da lareira ao meu lado, eu tentava em vão manter meus olhos abertos, sendo que eles se tornavam mais pesados a cada linha do livro pelos quais passavam. Sonolento, entrando no estado de uma quase meditação, em que o tempo passa lentamente enquanto as lembranças e pensamentos vêm e vão de maneira vívida, e o corpo deixa de reagir ao mesmo tempo que a mente se prepara para entrar em um repouso profundo, ali eu senti novamente a sensação. Ali eu me encontraria novamente com ela. Ao meu redor, a claridade da lareira começava a se perder. O livro já estava fechado sobre o meu colo e, quebrando o silêncio exterior, a sensação dela se tornava presente. Eu apaguei. Eu pude enfim sonhar. Foi quando abruptamente eu acordei com aquele barulho repentino que atormentava o meu sossego. Batidas rápidas no que parecia ser uma superfície de madeira. Mas após mais alguns segundos de silêncio, agora atento ao redor procurando a origem do som, cogitei ter sido apenas coisa da minha cabeça, além de que já era tarde da noite e, como de costume, eu estava sozinho em casa. Apenas eu. E mais ninguém. Mas o barulho perturbador surge novamente e dessa vez eu me contorço rapidamente na poltrona. O livro que estava no meu colo vai ao chão e o som do seu peso tombando sobre o piso ecoa na minha cabeça como o soar de um órgão numa catedral. Então, ofegante, eu me levantei rapidamente e virei para o local de onde sabia que o som se originava. Foi quando eu perguntei: quem bate à minha porta? A minha pergunta foi engolida pelo silêncio angustiante que, naquele momento, tirava minha paz. Quem procurava por mim e o que queria? Por que me procurava àquela hora da noite? Por que não me respondia? Quem ou o que estava do outro lado daquela porta? Apreensivo, eu caminhava em direção do som. Com o ranger das tábuas do piso anunciando a minha chegada, procurava por uma sombra que passasse pela fresta, mas não encontrava nada além de mais perguntas. Já posicionado em frente à porta, eu encarava a parede, que por alguns centímetros me separava do que havia lá fora. E mais uma vez, eu perguntei: quem bate à minha porta? Quem está aí? Mais uma vez, silêncio. Eu sabia que não era uma criação da minha cabeça e que havia algo buscando por mim. Então, já enfurecido com o suspense que me assustava e tirava o meu sono, eu destranquei a maldita porta. Enquanto puxava a maçaneta, podia sentir minhas pupilas dilatando, minha temperatura subindo e meus sentidos se aguçando. Com o disparar dos batimentos cardíacos, eu me sentia um animal se preparando para um confronto. E nada. Ao escancarar a porta, não tinha nada além do breu da madrugada. Eu procurei por algo dentre as árvores e moitas que haviam em frente à minha casa, mas nada encontrei. Tranquei rapidamente a porta e voltei à sala, onde procurava por respostas plausíveis para as batidas. Sendo mais provável o vento forte que balançou a porta já mal parafusada. Mas enquanto devaneava sobre o acontecido, andando de um lado para o outro, eu parei em frente à pintura da minha querida Natália. Como eu queria que fosse você procurando por mim, meu amor. O frio do inverno sempre faz a crueldade de me lembrar o quanto eu sinto a sua falta. Não existe dor maior que o luto e sentimento mais brutal que a saudade, Natália.
A minha declaração foi seguida pelo tilintar de um vidro, em batidas rápidas, que me trouxeram de volta à realidade. Agora eu não precisava mais pensar sobre a porta, pois se existia qualquer justificativa aceitável em minha mente para o que ocorreu anteriormente, o pavor do novo som ensurdeceu meus pensamentos. Um frio na espinha subiu me congelando e me arrepiando da cabeça aos pés. Seja lá o que fosse, eu não queria olhar para a janela. Mas como se me chamasse delicadamente. As batidas no vidro voltaram mais devagar, de forma que se podia identificar um significado. Então eu engoli a seco e me virei para a janela, em que por um pequeno espaço aberto dentre a cortina pude perceber um pequeno brilho, que foi presenteado a mim juntamente com o sossegado grasnar de um corvo. Respirando fundo e rindo para mim mesmo, após perceber que fiquei apavorado com a visita de um simples corvo, fui em sentido à janela. Então, abrindo-a, acabei dando entrada ao bicho, que voou rapidamente para dentro sem que me desse a oportunidade de expulsá-lo. A ave bateu suas asas em direção à porta que batera anteriormente e pousou sobre o busto da deusa Atena, que ficava logo acima dela. Ainda indignado com a situação, fiquei em frente ao corvo, que se escondia na sombra daquele lugar onde a luz da lareira não chegava, e, zombando, fui perguntá-lo: "Ah, criatura da noite, mensageira da escuridão, o que tem a me dizer que pode ser tão importante a ponto de precisar interromper o meu sossego?" E o corvo disse: "Nunca mais." A minha sanidade foi estilhaçada. O animal me respondeu. Entrei em um estado de pavor tão grande com o acontecido que um ar recém-recuperado pelo meu pulmão foi expulso rapidamente pela minha boca, como se tivesse levado uma pancada no estômago. Fiquei ali, em pé, encarando os 2 pontos brancos brilhantes acima do busto, que me invadiam e encaravam diretamente a minha alma. Eu perdi completamente a noção do tempo. Estava catatônico, pensando em questionar o que o corvo havia dito, mas torcendo para que a fala tivesse sido apenas criação da minha mente. E ele, por sua parte, não fez mais nada além de permanecer parado, me fincando com o seu olhar penetrante, como se me vigiasse e aguardasse pelo meu próximo movimento. Foi então que eu tomei a iniciativa. "Como é?" Eu questionei de forma que as palavras quase não saíam da minha boca. E o corvo disse: "Nunca mais." Conciso, simples e na mesma intensidade. A sombra havia me respondido. Mas o que aquela criatura do umbral queria comigo e o que nunca mais significava? Foi neste momento que comecei a me lembrar de Natália e do vazio deixado pela moléstia que a levou de mim. Foi neste momento que lembrei de todas as vezes que clamei ao universo a cura da minha dor e entendi o que aquele mensageiro queria me dizer. Sem tirar meus olhos do corvo, caminhei até a poltrona e arrastei-a para diante da porta. Conjeturando o que estava acontecendo, eu inclinava minha cabeça sobre o encosto e por um momento eu pude sentir o leve toque das tranças angelicais sobre meu ombro. Antes, ela ali ficava, mas agora não fica mais. Um Deus sensível te mandou para me livrar da solidão que me devora. Te mandou para que eu esqueça dela, não é? E o corvo disse: "Nunca mais." Profeta, ou o que quer que sejas, ave, anjo ou demônio, me permita ouvi-la, sentir a sua oração e manter viva a chama da paixão. Me liberta da saudade. E o corvo disse: "Nunca mais."
Profeta, ou o que quer que sejas, ave, anjo ou demônio, eu clamo em nome do Deus a quem tememos. Eu suplico ao Todo-Poderoso Universo, tira de mim esse vazio. Me deixa nem que seja escutar mais uma vez a voz celeste de Natália em oração. E o corvo disse: nunca mais. O que quer dizer com nunca mais? O que você quer de mim? O que eu preciso fazer? Maldito profeta, ou o que quer que seja, ave, anjo ou demônio, volta então para a tempestade de onde veio, volta para a neblina densa do umbral do inferno de onde nunca deveria ter saído, e me deixe em paz. E o corvo disse: nunca mais. Mergulhado em desespero e lágrimas de angústia, eu só pude gritar. Eu me encontrava perdido em um abismo de desespero e desilusão. O corvo, com seu olhar penetrante e a mensagem incessante, parecia ser um presságio que me assombrava mais a cada instante. Em um momento de desespero, clamei por qualquer coisa que me proporcionasse uma fuga da dor que me consumia. Então a criatura fez o que nenhum ser humano poderia. Ela se calou. O silêncio era ainda mais aterrador do que o som da ave. Eu o encarava com uma mistura de raiva e desamparo. A mensagem de nunca mais ecoando em minha mente como um mantra cruel que prometia uma eternidade de sofrimento sem fim. Desesperado, eu me lancei para a janela, na esperança de que a luz da lua pudesse dissipar as trevas que me envolviam. Mas ao abrir a janela, não vi nada além da neblina espessa e da noite escura que se estendia até onde a vista alcançava. O corvo, que pousava serenamente sobre o busto de Atena, parecia ter se transformado em uma estátua viva, um enigma de sombras e segredos. Meus gritos de frustração e súplicas perderam-se na vastidão da noite, sendo engolidos pela escuridão. O mensageiro não se moveu, não respondeu, apenas manteve seu olhar fixado e implacável. Eu me encontrava no chão, cercado pela escuridão que parecia engolir qualquer esperança de alívio. Ele, com seus olhos intensos e implacáveis, parecia ser a personificação de um enigma que eu não conseguia desvendar. Ou melhor, um enigma que era respondido por uma resposta que eu não queria aceitar. A mensagem que ele repetia reverberava na minha mente, cada vez mais sombria e perturbadora. O silêncio que se seguiu ao meu grito de frustração foi opressivo, como se o próprio espaço ao meu redor estivesse esperando por algo. O corvo, ainda empoleirado sobre o busto de Atena, parecia ter uma presença mais profunda do que qualquer ser que eu já tivesse encontrado. Era como se a sua presença conectasse uma linha tênue entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Eu fechei os olhos, buscando escapar dali, tentando afastar o peso das palavras que me assombravam. Foi então que, ao abrir os olhos novamente, percebi que o corvo já não estava mais lá. Havia uma sensação de vazio no lugar onde ele estava, e a janela, aberta, balançando levemente com a brisa fria da noite. Mais uma vez, eu estava sozinho. Só havia eu e mais ninguém.